Hoje vamos contar a história da Grafíssima, a origem e vamos ao pé da letra. Me chamo William Breno, sou diretor e fundador da empresa, tenho 29 anos e sou natural da Paraíba. Vamos abordar alguns pontos, 3 pontos específicos, né? Começo, meio e a atualidade. Separei aqui alguns pontos para tentar não esquecer de nada. Cheguei aqui em São Paulo em 2018. Vim sem intenção nenhuma de empreender, mas sim de trabalhar. Passei 2 meses desempregado, onde minha primeira oportunidade de emprego foi aqui na vila onde hoje é a sede da empresa, né? Vila Carbone, aqui no bairro do Limão. Passando pela Avenida Munhoz Bonilha, encontrei uma garagem onde tinha um banner escrito placas, banners, faixas, cartões de visita do meu amigo Paulo, onde a gente fechou uma parceria aí para fazer meio a meio tudo que entrasse de serviço, onde no primeiro e segundo mês sobrou apenas R$ 200 para cada um. Não me contentando com aquilo, conversei com o Paulo, a gente chegou num consenso ali e comecei a mandar currículos para diversas empresas. Muitas delas gigantescas, onde eu não tinha perspectiva de ser chamado. Não por falta de capacidade, mas pelo porte da empresa. E aí, após esse envio desses currículos, vieram uns 15, 20 dias, um mês, não me recordo precisamente, os chamados para as entrevistas. E eu tinha um celular, eu tinha uma certa dificuldade aqui de me locomover aqui, eu estava completamente desorientado ainda, né, aqui em São Paulo. E eu tinha um celular que ligava com um palitinho de dente, né, um Galaxy S4 Mini. Não tinha nem tela, né, mas funcionava o touch e ele ligava a tela ali, ligava o celular através do vão ali, do botão que tinha caído com palito de dente. Enfim, marquei a entrevista, fui com o celular, porém o celular descarregou no meio do caminho, não sabia pegar ônibus, né? Fui a pé mesmo pedindo informação, era na Casa Verde. E chegando lá, me propuseram fazer um teste de coisas que eu nunca vi, uma placa de PS, né, cortar no estilete, era um formato especial, cortei, aceitei o desafio ali, com frio na barriga, mas consegui. Ao final do teste, o pessoal me contratou, perguntou qual era a minha pretensão salarial, eu falei que eu ganhava R$ 300, R$ 400 na Paraíba, então R$ 800 para mim estava bom. Olharam para mim e falaram que, ó, a gente vai te pagar R$ 1.300. Fiquei feliz da vida, ali iniciei minha trajetória, aprendi muito nessa empresa. Trabalhava até 2, 3 horas da manhã, já cheguei a dormir embaixo da máquina lá. Não sabia nem que existia isso de hora extra, nunca recebi hora extra na vida. E aí, além dessa empresa, de eu ter iniciado nessa empresa, de eu ter mandado o currículo para essa empresa, lembrando que eu teria outras oportunidades também, eu comecei a receber outras ligações de outras empresas que eu tinha enviado currículo. Mas eu tinha receio de sair dessa empresa e de ficar de mãos abanando, né? E aí uma empresa em específico me ligou 2, 3, 4 vezes, o dono da empresa falou, vem aqui, me dá a oportunidade de conversar com você, seu currículo é muito bom. E aí devido à correria dessa empresa de trabalhar 2, 3 horas da manhã e da pessoa entrar ali nos detalhes de valores e de me fazer uma proposta por telefone, ter iniciado essa proposta, eu fui lá. E aí conversei com a pessoa, né, falei da situação, falei que eu não poderia deixar esse pessoal na mão, mas a gente chegou num consenso de fechar, mas que eu tinha que fechar um acordo com a empresa lá para não deixar essa empresa na mão. E aí eu voltando, conversei, fiquei uns dias lá e aceitei a nova proposta, onde eu voltei para essa empresa, onde eu iniciei nessa nova empresa já em um projeto do McDonald's, onde eu vendi 3 franquias, 3 lojas, né, para 3 franquias, e a gente demorou bastante na entrega do projeto devido à mão de obra ali que não era tão boa, né? E a gente conseguiu finalizar todo o projeto, mas a gente perdeu o cliente não quis mais fechar com a gente devido a vários problemas que aconteceram. A gente finalizou, deu tudo certo, tudo ok,
mas o cliente não quis mais fechar. Nisso, o dono dessa empresa tinha iniciado esse projeto contando comigo, né, contando com esse projeto de fachadas de letra caixa, e aí ele acabou, devido a esses problemas com essa empresa grande, desmanchando o projeto. E aí eu desci para a produção. Nisso que eu desci para a produção, a empresa antiga estava insistindo para mim voltar. E aí eu entrei em consenso na empresa que eu estava, acabei aceitando a proposta, saí numa boa também, cumpri lá os dias que a gente tinha combinado, voltei para a nova. Na nova eu já voltei vendendo, produzindo e instalando muitas vezes, porque a empresa pegava todos os colaboradores e só cuidava dos pedidos do dono. Então eu prometia, eu tinha que cumprir. E o dono me dava aval, então eu vendia, produzia e às vezes ia instalar. Muitas das vezes ia instalar para os meus clientes. Fiz a inclusão da empresa no meio digital, criei um site institucional para o dono. Cobraram um valor lá super alto no site, eu fiz em 3 dias o site, não recebi nenhum obrigado, mas até aí tava tudo certo, eu não fazia por ele, eu fazia que era da minha vontade de fazer ali. E comecei a iniciar no Google ali, com R$100 que ele me depositava a confiança em mim, eu fazia milagre, trazia grandes clientes. Peguei grandes empresas. E aí num desses anúncios do Google, numa bela sexta-feira, faltando 10 minutos para encerrar o expediente, esse cliente entrou em contato com um desafio muito grande. Era um projeto cenográfico, um brinquedo, e ele queria para terça-feira. A gente estava numa sexta-feira, quase encerrando o expediente, não trabalhava sábado nem domingo. E aí eu olhei pro dono, ó, tenho essa proposta na minha mesa, eu tô negociando, o cara quer para tal dia, tal hora, tem que estar pronto. Ele olhou para mim e falou, você faz comigo? Você aceita o desafio? Eu falei, faço, então pode vender. E aí eu vendi, negociei com o cliente fez metade do pagamento, recebi os arquivos, começamos iniciando ali, né, e ele pediu para a gente retomar o assunto só na segunda-feira, o dono da empresa. O cliente já tinha pago metade. Chegou na segunda-feira, ele era mais ou menos umas 10 horas da manhã, pediu para me ligar para o cliente, falar que não dava mais para atender, devolver o dinheiro, porque ele tinha feito uma outra venda lá, e enfim, eu olhei para ele e falei, cara, o cliente vai me xingar, com razão, porque a gente fez um combinado com ele na sexta-feira. Você perguntou se eu ajudaria, eu falei que ajudaria. E agora a gente ligar para o cliente cancelar, ele vai me xingar de tudo que é nome. Falou, mas faz. Era um belo funcionário, né? Então só estava cumprindo ordens. Liguei para o cliente, funcionei, foi dito feito. Passei 20 minutos ouvindo tudo que é nome que a gente possa imaginar. E aí o cliente pediu para devolver o dinheiro e o dono da empresa não queria devolver na conta do cliente, porque o cliente pegou o dinheiro do cliente dele para pagar a gente. E ele não podia devolver para o cliente dele e pôr o cliente dele nessa guerra, né? Ele só queria resolver. Então ele passou a conta pessoal, que era para a gente devolver os 50% e... enfim... E nisso o dono ficou criando mais esse empecilho jogando nas minhas costas. Então eu olhei para ele e falei, cara, ó, eu fiz a venda, eu assumi um compromisso, você tá fazendo distrato, então eu tô saindo fora. E nisso, esse belo celular do início que eu comentei com vocês que ligava com palito de dente, ele tinha feito eu me desfazer do celular e tinha me dado um novo. E aí nisso que eu falei que estava saindo fora, que eu dei as costas, ele pediu para mim, ó, põe o celular aqui em cima da mesa. E aquilo doeu bastante no meu coração, né? Mas eu tinha recebido... Ele tinha me dado, ele quis tomar, não tem o que fazer, né? Tirei meu chip, deixei o celular em cima da mesa, dei as costas. E aí eu tinha acabado de receber um vale de 600 e alguma coisa, lembro até hoje. E nisso que eu saí, eu fiquei com uma dor no coração, né? Uma dor no coração por duas coisas. Por essa situação do cliente, que eu dei minha palavra, apesar que eu era um funcionário, mas eu dei minha palavra, eu falei que ia cumprir. E pela situação do celular também, que eu fiquei sem celular, né? E aí eu fui fui cortar o cabelo, na verdade. E aí eu conversando com o cabeleireiro, hoje meu amigo Wesley da Envolvidos,
Falei para ele que eu precisava do celular, né? E aí ele me indicou um colega da gente ali da vila, daqui da região. Eu passei lá, comprei um celular, tinha recebido 600 e alguma coisa, o celular foi 500 e uns quebradinhos, tinha sobrado uns 100 reais, acho que nem isso. E aí coloquei meu chip e aí Deus tocou meu coração, né? Veio a oportunidade, liga para esse cliente, tenta resolver. E eu pensando, raciocinando antes de tomar a decisão, eu lembrei de um casal de amigos que eu atendia nessa empresa e que eles faziam esse tipo de serviço. Pegavam o serviço, a empresa ia lá e executava e tal. E aí eu comprei o celular, instalei o WhatsApp, peguei o meu chip, pus lá e entrei em contato com esse casal de amigos e contei o que tinha acontecido, né, da situação toda. E aí eu propus para eles, né? Eu falei, oh, se a gente ligar para esse cliente e tentar pegar, será que vocês não me ajudam? Porque eles também precisavam de uma mão de obra lá, porque quando eu atendia eles nessa empresa, eu recebia os arquivos, eu ajustava, eu preparava, então eu tinha todo um cuidado com meus clientes desde o início, e eles sabiam disso, né? Então, para eles, eu pensei que eu entrando em contato, eu seria uma oportunidade para eles. Eu atenderia o cliente e eu ficaria trabalhando com eles ali. Então, eu acabei meio que batendo na porta ali e querendo que eles me adotassem, né? Resumindo, eles aceitaram o desafio de eu ligar para o cliente, de eu pegar esse serviço. Eu liguei para o cliente e falei, ó, fulano, eu saí da empresa lá por todo esse constrangimento que ocorreu. Eu pedi as contas, tanto é que eu tô te ligando de um número novo aí, de um chip, né? Esse chip é meu, pessoal. E eu queria te propor de você confiar em mim para mim te entregar esse pedido amanhã. Você confia em mim? Ele falou, cara, mas... Falei, meu, ó, eu saí da empresa, eu sei que aconteceu tudo isso, você já tá com o pé atrás da empresa, talvez até de mim, mas eu era um colaborador. E eu tô te pedindo a oportunidade. Se você me der essa oportunidade, a gente vai precisar desses 50%. Tô aqui com um casal de amigo meu, a empresa é X, e a gente vai se comprometer a entregar aí para ti. Ele falou, beleza. Aí ele fez o Pix no CNPJ da empresa dos meus amigos lá. A gente fez uma total correria, ligou para um cenotécnico, uma outra empresa que ia nos ajudar, porque a gente não tinha tempo de fazer tudo sozinho. A gente pagou os 50% que recebeu para essa empresa. A empresa fez todo o brinquedo em tempo recorde, pintou no Pantone do cliente, tudo certinho. A gente ligou para o cliente, ó, tá pronto. Qual que é o endereço de entrega? A gente foi lá e entregou. Aí aconteceu o evento, né, pra gente tudo ok. E aí passaram-se uns 2 dias, a gente ligou pro cliente para receber os outros 50%, porque a gente não ia pressionar ele naquele momento, tendo acontecido tudo isso, né? E aí o cliente olhou pra mim, olhou não, ele ligou pra mim, me atendeu minha ligação e falou assim, meu cliente não me pagou, e eu só vou te pagar se ele me pagar. Então, resumindo, a gente fez toda essa correria, eu saí da empresa e o cliente também era de má fé. Até hoje a gente não recebeu isso. E a solução que a gente teve para não ficar num prejuízo total, a gente acordou com o cenotécnico de devolver o brinquedo que ele criou para ele tentar vender alguma coisa. Não foi foi uma situação constrangedora para a gente também, para mim e para o casal de amigos. Mas foi resolvido, ele aceitou o brinquedo e até aí tudo certo, né? Enfim, passei mais uns meses com esse casal de amigos lá, era uma empresa de locação e não era minha praia, né? Do que ali era um salário fixo, tinha comissãozinha, mas não era minha praia, não era minha área. Eu gostava de pôr a mão na massa, eu gostava dessa área gráfica. E aí nisso, esse cara que causou todo esse constrangimento da empresa, ele acabou entrando em contato comigo, porque ele estava passando lá um perrengue lá de mão de obra, de colaborador, né? E ele sabia que eu desenrolava bastante coisa. E eu, sem mágoa nenhuma, acabei voltando para lá. E nisso que eu acabei voltando, eu trouxe novas vendas, tava engateando ali de novo, né? E veio a primeira onda da pandemia. E aí ele falou, ó, tá aqui seu salário, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. E até hoje. E eu não me vi outra saída, né? Como eu falei, eu não vim para São Paulo para empreender. Se esse cara não me manda embora, eu tava lá até hoje, cuidando da empresa dele, com o amor que eu tinha pela empresa dele, com o amor
que eu tinha pelo que eu fazia ali pela empresa, pelas funções que eu exercia, sem reclamação nenhuma, mas não há males que não venham para o bem. E aí veio como eu tinha feito o site, como eu cuidava do Google, como eu cuidava das redes sociais, os clientes também tinham o meu contato pessoal. E nisso os clientes ficaram me pedindo orçamento, né? E como a empresa lá fechou as portas, me pagou e fechou as portas, eu não tinha pra onde correr. Era pandemia, né? Fechou tudo, tava bem escasso tudo. Na Paraíba eu terceirizava, eu não tinha máquina, eu nunca tive contato com máquinas, mas eu sempre tive contato com tecnologia, então eu sabia criar os arquivos, eu sabia fazer tudo. E aí eu tive a ideia de começar a terceirizar para atender esses clientes, mas antes disso eu quis começar tudo correto. Então eu conversando com um amigo, com outro amigo, né? Eles, abre o CNPJ. Aí eu abri o CNPJ, né? E aí eu fui pensar no nome, né? E o nome Grafíssima veio através de uma ideia de um trabalho que eu prestei para o saudoso Dr. Zé Edval, um advogado bem conceituado da minha cidade, Conceição, na Paraíba. E era um advogado muito inteligente, Dr. Zé Edval. E Dr. Vitorino, né? Carinhosamente chamado como Zé Edval. E nisso que eu bati a petição para ele, ele só tinha contato com escrita, com máquina de escrever. E ele contratava, né, me contratava, pagava por petição ali para mim, escrever para ele o que ele ia falando. E eu sempre tive contato com nomenclaturas jurídicas, né, de excelência, de autoridade. Então esse nome Grafíssima veio na minha mente com um propósito de ser um nome de autoridade, de ser um nome de excelência, e daí nasceu esse nome. Depois eu fui pesquisar, já teve uma empresa que quebrou chamada Grafíssima Serviços Gráficos, alguma coisa assim, era coisa de papelaria, mas a ideia veio sem eu ter esse consentimento. Eu só tive esse conhecimento que existiu uma empresa com esse nome muito tempo atrás e que foi falida, abriu falência e fechou, depois que eu fui pesquisar. E aí eu abri o CNPJ, eu registrei o nome e aí segui. Nisso eu fui buscar crédito e não tinha, porque o CNPJ acabou de abrir, né? E era MEI. Então MEI é melhor você usar um CPF, sem desmerecer os MEIs, tá? E aí eu pesquisando máquina, locação, eu encontrei o Davi Coutinho, da empresa Blips. E naquele momento não era possível alugar o equipamento. Então eu fiquei terceirizando ali, né? O Davi falou, William, quando você tiver uns 6 meses, você me procura que certeza vai ser aprovado, cara. Lá aprova com no mínimo 6 meses. E aí eu tinha ganho uma CPU de um cliente meu, né? O Fernando, né? Obrigado, Fernando, pela força que você me deu. E eu usava essa CPU na TV que eu tinha, né? Sentado na cama ali com cabo HDMI, o teclado no colo, e fui trabalhando, terceirizando, né? Não tinha máquina. Mas contando esses 6 meses. Então esses 6 meses para mim foram os mais ansiosos de todo esse tempo, né? Que eu queria completar os 6 meses para mim pegar a máquina. Porque eu terceirizava, eu chegava para retirar o meu pedido, ou não estava pronto, ou estava pronto em péssima qualidade. Eu tinha prometido para o meu cliente, tinha vendido uma coisa com qualidade. E sempre fiquei na mão de terceirizados. Então hoje a gente tem toda essa estrutura, foi andando por conta dessas situações, desse tipo de situação. Então eu completou os 6 meses, entrei em contato com o Davi fez contato com a Blips ali, ele era representante, até hoje ainda é. E a gente conseguiu a aprovação do meu cadastro na Blips, né? A Blips falou, você tem tantos dias para providenciar uma sala com ar-condicionado, com no break e tal. E aí eu providenciei tudo, tinha feito uns serviços, né, terceirizados, acho uns 2, 3 mil, acho que paguei 1.500 no ar-condicionado, deu o depósito do ponto comercial, fiquei sem nada. Era uma sala bem pequena que eu, para adesivar uma chapa de PS, uma placa, eu bati a mão na parede, né? E esse foi o pontapé inicial. E a gente começou a crescer, ter mais pedidos, e eu nunca me contentei com um pouco, com aquilo que eu tinha. Eu sempre pensei mais na frente, eu sempre tive a coragem de fazer o compromisso e corri atrás para cumprir.
Então eu me mudava praticamente com a empresa a cada 3 meses. Por quê? Mudava, tinha espaço. Pegava serviço grande, ficava sem espaço. Então eu ia mudando, mudando e mudando. E aí o pontapé depois da Blips, da locação, né? Eu conheci o alemão da Tecnopaint, meu amigo hoje. E a gente trocou a tinta da máquina para dele, né? A gente fez uma amizade, o cara super humilde, foi me visitar. Uns meses depois eu tive acesso a um crédito, ao Pronamp. E aí eu fui procurar a máquina, eu tenho que pegar uma máquina maior. Porque a Blips não tinha, a máquina maior. A maior era a que eu tinha, era 1,90. E nisso eu conheci o Jorge das Usadinhas, que me apresentou o Leandro da Rio Digital, onde eu dei o dinheiro que eu tinha conseguido de crédito e a gente parcelou o resto no cheque, né? Ainda aceitavam cheque. E isso não faz muito tempo, tá? Isso faz uns 4 anos no máximo, né? A empresa nasceu em 2020, abriu o CNPJ em 2020, 6 meses depois consegui a locação. E aí, com essa aquisição da Rio 8000, a gente foi crescendo no mercado, no atendimento do setor que a gente atendia, que era o de eventos, e sentiu a necessidade de mais uma máquina. E aí eu estava em casa em um domingo, né, sentado ali, eu falei, eu vou tentar usar o aplicativo do banco ali, né, eu já estava vendo as máquinas já tinha criado um pôster com essas máquinas que eu queria, e eu nem tinha as máquinas ainda. E liberou mais um pouco de crédito. Aí eu entrei em contato, né? Já estava vendo as máquinas com a Ligo, do meu amigo Danilo, Ligo Máquinas. E aí ele me apresentou uma Targa XT do Alexandre da Kaizen. E aí a gente negociou esse valor, também foi o restante no cheque. E aí fomos indo, né? Continuamos trabalhando, continuamos investindo pesado em capacidade produtiva, processos comerciais e fomos atrás de mais máquinas, né? Via ali a tendência, via a oportunidade, com coragem, eu arriscava isso. E conheci o Thiago da Imprint através da Rio Digital, onde a gente adquiriu uma laminadora, depois a gente adquiriu uma impressão UV híbrida, consequentemente uma mesa de corte digital de Whey, depois uma plotter 3,20, depois mais outra 3,20. Agora chegamos ao patamar de adquirir uma plotter de 5 metros sem emenda para atender o mercado, atender os nossos clientes com excelência de sempre. E chegamos até aqui, né? Paramos de nos mudar tanto, agora estamos em um prédio administrativo com 3 andares, onde o nosso crescimento agora é vertical. E só temos a agradecer essas parcerias, a Blips, a Tecnopaint, a Rio Digital, a Tecnopaint, a Imprint Digital, a Enjoy, ao Kaizen, ao Davi Coutinho, a todos os nossos parceiros, clientes, amigos, colaboradores. Hoje a Grafíssima é o que é pelo pedacinho que cada um de vocês contribuíram. Obrigado. Essa é a nossa história, ou um pouco dela, e só tenho a agradecer. Bem-vindos à Grafíssima Comunicação Visual.